Bom dia, pessoal. Bom, estamos em mais um episódio do Decode. Hoje, um episódio um pouco diferente por vários fatores. Primeiro, porque eu vou pedir desculpa, mas a gente está num estúdio meio improvisado. Eu tô em Boston, numa semana de coisas aqui no MIT. Então, acabei tendo que fazer o Decode do hotel, mas a gente está aqui fielmente. Semana que passou eu não pude estar com vocês porque acabei ficando doente. E a gente sabe como que acontece quando você começa a chegar perto dos 50, né? Você começa a ficar doente e tem um monte de coisa. Então, qualquer gripinha a gente tem que acabar ficando de cama. Mas estou aqui de novo, firme e forte, para falarmos de coisas legais hoje sobre o mercado de EA. Antes de começar, eu queria dar o bom dia para a minha co-host, Ana Luísa. Aparece aqui, Ana Luísa, para você dar bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Ótima terça-feira. Sabe, pessoal, que depois que a Ana Luísa começou a fazer o decode comigo de manhã, eu comecei a falar que ia colocar ela começou a tomar banho de manhã cedo e pentear o cabelo. Agora ela fica bonitinha todo dia de manhã cedo. Porque não dá para chegar com a cara toda amassada, né? Não, Aninha, eu preciso de um co-host. Então, a Ana vai ficar aí de co-host, daqui a pouquinho ela volta, ela está nos bastidores aí me ajudando com a produção, ajudando aí a falar com a galera do chat, mas logo ela volta para falar com vocês. Beijo, Aninha, vamos lá? Bom, hoje temos algumas coisas para falar, legal. Primeiro, eu queria fazer um ponto aqui sobre algumas coisas que a gente vai a gente vai ver nos próximos Decode, mas uma das coisas que eu vou querer conversar um pouco, não sei se no próximo ou no outro, é continuar a nossa jornada de Code Assistant, né? A gente falar um pouco mais dos builders, e aí eu queria pedir para vocês darem uma olhadinha o que a Anthropic lançou, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, uma funcionalidade nova para o Cloud Code chamada Skills. Aliás, não só para o Cloud Code, foi para o Cloud em geral. Você também tem acesso ao Cloud Desktop. Chama Skills. Então, eles estão agora começando a entrar numa outra jornada em desacoplar de dentro dos agentes coisas que estavam acopladas nos agentes. Então, os skills eles começam a dar essa vida para deixar os agentes de codificação mais humanizados, vamos dizer assim. A gente volta com os skills para a gente começar a falar não sei se na próxima semana ou na outra, mas enfim, eu vou falar em argumento de skills, mas vai lá, site da Anthropic, olhem skills, galera aí, os builders, que vocês vão gostar. A gente já está usando aqui na LP. Eu, particularmente, já tenho o meu arsenal aí de subagentes, skills, plugins, MCP, então vai ser legal. Queria dar bom dia aí para a galera do chat. Andrezinho, meu CTO, está sempre aí batendo cartão. Rayane, Victor, então a galera da LP chegando aí também para prestigiar, né? Pelo menos eles são obrigados a estar aqui, né, Aninha? Dar alguma audiência para a gente. Mas, ó, eu estava há muito tempo esperando para que esse movimento que a gente vai falar um pouco hoje acontecesse. E, finalmente, ele aconteceu. Né? Eu já tinha, quando eu estava na Google Next, eu já tinha escutado as pessoas a falarem sobre ele. Inclusive, eu até cheguei a falar com um dos engenheiros que estava trabalhando nesse momento, e a gente conversou um pouco sobre isso. E aí a gente estava conversando um pouco e eu estava falando para ele que eu estava ansioso para que esse momento pudesse tornar realidade. E pelo simples fato, eu já estou inserido nesse mundo que a gente vai falar hoje, de payments, há mais de 24 anos. Então, eu trabalhei durante 12 anos na VisaNet Cielo, e depois eu trabalhei mais 12 anos na Verifone, que são 2 grandes empresas de meio de pagamento.
Então, eu estava muito ansioso por esse momento chegar, né? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim como especialista em cartão com chip, em criar aplicações para cartão com chip, que a gente chama de IMV, cartões chipados, e então eu acabei me distanciando, mas agora eu estou me reencontrando com aquilo que eu mais conheço, que é o mundo de pagamento, o mundo de e-commerce, o mundo de comércio eletrônico, e agora se juntando com o mundo de EA. Então acabou aí juntando as minhas duas paixões. E aí, então, hoje a gente vai falar um pouco desse início, né, da nova era de e-commerce, que estão começando a chamar de Agentic Commerce, mas tal é o começo, né? Vamos ver como é que esse nome vai ficar, mas, enfim, eu acho legal, eu gosto, então vamos continuar chamando de Agentic Commerce, a nova era de compras e pagamentos virtuais. Então, como tudo que a gente sempre fala, né, que eu já disse aqui nas outras 2 edições do Decode, é o começo. Então, se os caras estão começando nesse nível, imagina o que vem pela frente. Outra coisa que eu já expliquei aqui também, né, como no Decode a gente gosta de decodificar as coisas. Quando uma empresa lança alguma coisa, quer dizer que aquilo já é meio que passado, então eles estão já à frente, bem à frente daquilo que eles estão lançando, né? Até para tempo de desenvolvimento, de teste, enfim, fazer um monte de coisa. Então, ou seja, se eles estão lançando isso agora, eles têm coisas já preparadas para isso. A gente também aqui vai falar um pouco sobre, mais uma vez, esse jogo das empresas, né? Mais uma vez aí, a OpenAI e a Google dando sinal, mas agora acho que não é nem sinal, é realmente cravando o que eles vão ser, né? Reforçando mais ainda a Anthropic como uma grande fornecedora de code assistance. E a Google e a OpenAI, elas não competindo, mas agora começando a competir um pouco em plataforma. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então é isso, vamos bater um papo hoje sobre Agentic Commerce. Aí eu tenho algumas polêmicas, que depois eu quero trazer a minha amiga Ana para falar sobre essa polêmica. Ela vai ficar triste, mas ela vai gostar da oportunidade que está se abrindo. Digo isso porque essa polêmica que eu vou trazer, ela afeta direto o pessoal de marketing, e principalmente o pessoal de marketing digital. Eu acho que eu tenho certeza que o Agentic Commerce, ele não veio somente para falar de mudança no conceito de consumo, de compra, de pagamento, mas ele já dá indícios de que os tentáculos da IA, os tentáculos dos agentes vão começar a tocar em coisas que hoje a gente não imagina que será tocado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Lá no final, também eu quero falar um pouco, a gente aqui na LP, eu fico dando algumas palestras para o pessoal, para os meus sócios, e eles falam, e a Marcela fala, cara, você tem que levar isso para o pessoal do Decode. A gente fala, mas não dá para levar. Então, acho que hoje eu consegui casar um pouco de teoria da conspiração lá no finalzinho. A Ana me lembra da gente conectar esse assunto, tem uma conexão importante para a gente fazer. Vou até pedir para vocês depois, lá no final, fazer um merchan de graça, seguir uma pessoa. Mas é isso. Então, vamos lá. 16 minutos. Um montão de coisa para a gente conversar hoje. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre... Deixa eu colocar aqui no Stage a minha outra tela. Então, é isso que eu queria que a gente falasse um pouco hoje, tá? O reinício do comércio. É a nova era de comércio eletrônico. Quando o consumidor deixa de ser o comprador e o pagador
e vira o maestro, o orquestrador de suas compras. Então, essa é a nova era que a gente está entrando agora. Vou voltar aqui comigo no full, depois eu vou colocar algumas coisas que eu preparei para vocês aqui. Eu tenho aqui uma colinha, tem algumas coisas para a gente falar. Mas vamos entender, então, da onde surgiu, né? Como é que começou isso? Então, se a gente voltar agora para setembro, no começo de setembro, acho que dia 16, a Google, muito timidamente, lançou um protocolo chamado A2A. Tá? Deixa eu até colocar aqui uma parte dele aqui para a gente dar uma olhadinha. A Google lançou um protocolo chamado A2A. O que esse protocolo propõe-se a fazer? Esse protocolo, ele está aqui, deixa eu voltar para cá, a gente coloca no stage para vocês, aqui. Então, a Google lança o A2A, A2A não, A2A, está errado ali, mas é o Agent to Payment, é um protocolo de pagamento com o objetivo de fazer com que os agentes pudessem, em algum momento, ser autônomos o suficiente para gerir uma compra de um comércio eletrônico do começo ao fim. Então, essa era a ideia da Google. A Google, muito rapidamente, já colocou esse protocolo como open source, né? Porque essa que é a ideia dela, junto com a Anthropic. E timidamente as pessoas começaram a usar. Então a gente começou a fazer, eu comecei a fazer alguns testes, a gente começou a entender um pouco mais sobre o protocolo e o negócio está bem feito, porque quando a gente fala de protocolo, não é somente uma conexão entre dois pontos. Ele também tem coisas encapsuladas. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é sobre segurança. Então, como é que eu garanto que esse agente malucão não vai sair daí comprando coisa desvairada em meu nome? Como é que eu vou garantir que os caras não vão roubar o número do meu cartão? Como é que eu vou garantir que estou me conectando com uma entidade correta? Então, a Google encapsulou todas essas preocupações dentro desse protocolo. Então, muito timidamente, não fez nem muito alarde, saiu pouca coisa na mídia. Eis que no final de setembro, a nossa amiga OpenAI vem e bomba, lança um Instant Checkout. Então, quem não viu, entra no site da OpenAI, tem lá falando de Instant Checkout, que é o quê? O que a OpenAI trouxe com o Instant Checkout? Ela trouxe a possibilidade de você fazer compras direto no chat. Então, vamos só entender um pouco o caminho que ela fez. Então, lembra que ela teve o Dev Days, que a gente, inclusive, falou dele aqui, né? Eu acho que foi no episódio número 1, né, Ana? Que a gente falou. Episódio número 1, então voltem lá, assistir o episódio número 1, que vocês vão ver o Dev Days da OpenAI. Lembra que lá no Dev Days ela lançou, entre as coisas, mas eu disse que ela lançou duas coisas que eram importantes. Uma coisa era o Agent Kit deles, que era uma forma de você criar agente muito mais fácil, assim, quase que muito intuitiva, focando realmente no nicho de vibe coach. A outra coisa que ela lançou era um tal de app no Chat GPT, aonde você poderia fazer referências a alguns apps, em vez do Chat GPT simplesmente buscar isso na sua base de conhecimento, ele iria invocar aquele app e iria começar a interagir com o app. Então, por exemplo, um dos apps que ela colocou lá, que eu até mostrei para vocês aqui, foi um app aqui nos Estados Unidos chamado Zillow, que ele é um app para você comprar e alugar casa. Então, antes eu ia no Chat GPT e falava, olha, Chat GPT, eu quero alugar uma casa, 2 quartos, 3 quartos, blá, 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 no lugar tal, escola nível A, blá, 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 faz uma pesquisa. O que ele fazia?
Ele fazia a pesquisa e ele te dava os links. Assim, olha, cara, eu encontrei esse site aqui, tá, lá, e mais nada do que isso. Com o app dentro do ChatGPT, e você arrobando o Zillow, o ChatGPT já vai no Zillow, já te dá no mapa, já te dá toda a referência do imóvel e já te coloca lá em contato com o botãozinho de entrar em contato com a imobiliária ou com o Realtors aqui para você poder ir ver a casa. Então, ali ele já começou a dar um sinal que ele estava preparando coisas maquiavélicas. Então, ali a OpenAI já começou a falar, estou entrando aqui em alguns lugarzinhos. O que ela faz com o Instant Checkout? Ela conecta os dois mundos. Então, ela traz os apps dentro do chat. Só que agora, em vez de você só pedir para ela ver alguma coisa para você comprar, ela também vai te falar assim, quer comprar? Quer pagar? Então, ela já traz tudo isso no chat. Isso é o Instant Checkout. Então, imagina só que eu vou dar um presente para a Ana, minha linda co-host, e eu digo, olha, quero dar um presente aqui para minha amiga Ana. Minha amiga Ana é uma mulher charmosa, bonita, praiana, descolada, quero dar um vestido sensacional. Ela tem 1,70 m, 48 quilos, muito magra, não? 60 quilos, 60 quilos, loira, gosta de ir na praia, tal. Eu quero dar um vestido para ela. O que o ChatGPT vai fazer? Ele vai buscar, dado aquelas características que eu passei da Ana, exatamente o presente que eu quero dar para ela. Só que antes eu tinha que pegar aquele presente ou link, eu tinha que entrar no site, aí às vezes dava merda, eu tinha que fazer as coisas, blá, 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 aí eu tenho que ir no carrinho, coloca no carrinho, vai lá, pá, coloca, se não tem conta no site, tem que criar conta, e vai lá, e põe o número do cartão, e põe o endereço da Ana. Então, tudo isso está sendo minimizado. Então, quando ele busca, ele já busca, fala, tá aqui, o número da Ana é isso aqui, tá aqui as opções, escolhi, ele fala, cara, quer pagar? Quero, paguei, ele já me traz, então, qual é o endereço que eu quero mandar, escolho, e a Ana vai lá e recebe o presente dela. Então, quando a OpenAI ela colocou essa funcionalidade às nossas mãos, o que ela falou? Galera, estou entrando no mundo de comércio eletrônico. Definitivamente. Junto com isso, a OpenAI, então aqui a gente já começa a entender agora, vamos voltar então a entender um pouco do posicionamento das empresas, né? Então, Anthropic, mais do que nunca, né, dizendo, sai para lá, eu sou o cara aqui do Code Assistant, sou o cara que vou ajudar os builders a se tornarem outro nível em engenharia de software, em codificação, produto e outras coisas. Então, esse cara falou, e eu não quero nem saber de comércio eletrônico. Google, plataforma, OpenAI, já dando sinal, desde algum tempo atrás, que vou focar no consumidor, no B2C. Né? Vou focar no povão. Então, cada vez mais tentando aperfeiçoar os seus modelos, mas ela já também deu sinal que ela ia deixar de ser uma empresa só de modelo de IA. E ela queria trazer outras coisas para o seu universo. E começou, né? Então, os apps, começou a trazer agentes, que foi uma porcaria antes, agora deu uma melhorada. Começou já a montar uma estrutura. A comunidade estava cobrando muito a OpenAI, porque das três, ela foi a única que não deu nada para a comunidade. Então, vamos só entender como é que as coisas aconteceram de janeiro para cá em termos de protocolo. Anthropic lança em janeiro MCP. MCP, Model Context Protocol, que viabiliza os modelos de LLM a conversarem com o mundo externo, seja por API, seja por algumas outras coisas. Então, janeiro. OpenAI em fevereiro, OpenAI não, a Anthropic em fevereiro, doa o protocolo MCP, a especificação do MCP para a Linux Foundation e torna ele open source. Vamos para maio. A Google lança o A2A, o Agent to Agent Protocol, que é um protocolo
para que agentes possam conversar com agentes, viabilizando para o mundo o tal do multi-agent real, né? Então, a Google lançou o A2A e fez o quê? Doou para a Linux Foundation e doou para a comunidade open source. Aí a Google vai lá de novo e lança o Agent to Payment, mais um protocolo que ela torna open source. E a nossa amiga OpenAI e o nosso amigo Sam Altman, capitalista, que só quer ganhar dinheiro, ele estava sendo muito pressionado pela comunidade, principalmente a comunidade acadêmica de Silicon Valley, para a OpenAI fazer alguma doação. Então ele vai lá e junto, né, com esse tal do Instant Checkout, a OpenAI junto com a Stripe lançam um open source. Vou explicar por que é um open source chamado Agent Commerce Protocol, ACP, que é exatamente do ponto de vista de funcionalidade final muito parecida com o da Google, muito parecida. Eles têm mecanismos diferentes de como eles trabalham tecnicamente. Então, Google vai por um processo mais de mandates para garantir segurança e tokenização. O ACP vai mais por um processo de tokenização atrelado à plataforma da Stripe. Para quem não conhece a Stripe é uma das grandes empresas de meios de pagamento americano, tá? Que quase quebrou com um monte de coisa aqui. A Stripe, sei lá, no meio dos anos 2000, ela lançou aquele negocinho de cartão pequenininho que se colocava o meu não tem mais, o meu já é novo celular, mas lembram que os celulares, a pessoal mais velho, né? Uma coisa maluca, né? O pessoal mais velho lembra que o celular tinha um negocinho para colocar fone de ouvido. Talvez os mais novos nem saibam o que é isso, mas os celulares tinham um negocinho de colocar fone de ouvido, e a Stripe ela criou um aparelhinho para você receber cartão, que ele entrava nesse mesmo buraquinho do fone de ouvido e ele lia, né, o magnético, a tarja magnética do seu cartão. E aí a Stripe então começou a viabilizar pagamentos através de celular com cartão presente. Então, a Stripe é uma das grandes empresas de meios de pagamento do mundo inteiro e estava já, seguramente, há muito tempo já de olho e trabalhando nessa coisa de Agentic Commerce. Então, por que o protocolo da OpenAI é o pero que no multi open source? Porque é verdade, é open source, está lá no GitHub, você pode entrar lá, fazer fork e brincar com ele. Qual é o problema? Ele só funciona conectado, por enquanto, à Stripe. Porque todo o mecanismo de tokenização de pagamento para você manter os dados do seu cliente, dados de cartão confidencial, são feitos pela plataforma da Stripe. Isso vai ser modificado? Vai. Mas, por enquanto, é isso. Então, inclusive, eu tenho até um desenho aqui que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho, que achei legal que a IA fez, que é a OpenAI num castelo feudal com a Stripe e a Google meio que a galera moderna. Então, esse é o ponto que a gente vai começar a discutir um pouquinho mais agora os seus nuances. Mas é isso. Então, setembro, as duas maiores empresas de AI do mundo lançam o protocolo de e-commerce para viabilizar, então, pagamentos e compras, né, fim a fim. O que isso nos demonstra, então, do lado da OpenAI? Que ela deu sinal já que aquela conversa que eu falei que tiveram no bar lá, o Sam Altman, o Dario e o CEO da Google, tomando uma birita lá, e eles combinaram que nenhum ia tocar no mercado do outro, o Sam Altman meio que foi, né, aí o cara que deu a primeira espadada na costa
do amigo de birita dele, do CEO da Google lá, porque a OpenAI está demonstrando que ela vai entrar no mundo de plataforma. Minha visão. Ela vai entrar no mundo de plataforma, mas de uma forma diferente da Google. A OpenAI, na minha visão, ela vai entrar no mundo de plataforma, mas muito mais all-in-one, muito mais ready to use, muito mais pronto para usar. Enquanto a Google vai entrar no mundo de plataforma do tipo, galera, eu sou foundation, tá aqui a base, agora vocês construam coisas em cima da minha plataforma. Embora a OpenAI está dizendo aí, cara, eu não acho, talvez eu tenha esteja errado, mas eu não acho que o protocolo, o Agentic Commerce Protocol, vai pegar como o protocolo MCP, que é o protocolo que se padronizou, estandarizou por todo lado. Eu não acho. Eu aposto, se eu tivesse que apostar uma grana, eu apostaria muito mais no A2P, porque ele já nasce conectado com o A2A e ele já nasce realmente open source nesse contexto. Cara, tá aqui o protocolo, tá aqui como ele funciona, tá aqui como é que eu garanto as coisas, divirta-se. Construa o que você queira construir aí em cima agora. Já a OpenAI vai me falar assim, olha só, mais ou menos, usa o meu SDK primeiro. Agora depois você vai lá, agora tem que falar lá com o cara da Stripe, para fazer a parte de tokenização e segurança. Agora, você só vai poder usar isso aqui com os meus agentes, usando o meu Agent Kit. Então, eu não vejo a OpenAI abrindo, até porque, lembra, a Google, ela não ficou rica, ela não ganhou dinheiro com EA. A Google ganhou dinheiro já com outra coisa. A Google é uma empresa formada, o dinheiro de inteligência artificial não faz falta porque é bom, mas assim, não é essa grana que mantém ela tem outras coisas. Quem precisa de dinheiro nesse mundo? Anthropic e OpenAI. Esses caras, o business deles nasceram na era de EA, dependem de EA, e os dois precisam de dinheiro. E a Anthropic, o Dario e o Sam estão loucamente tentando arranjar dinheiro. Coisas que eles ganham dinheiro. Então, você pode ver Cloud Code cada vez mais ficando mais caro, diminuindo a janela de uso, né? A galera do meu time aí que diga, Andrezinho e o time aí. Então, cada vez mais ficando menor a janela de uso, cada vez mais ficando mais caro. Podem se preparar, Fábio, se prepare que você vai pagar mais caro pelo uso da Cloud Code, porque vai vir coisa aí para ganhar dinheiro, porque é aí que a Anthropic vai ganhar dinheiro, óbvio, além das licenças que eles vendem com desktop e outras coisas assim. Vai ter outros business nesse contexto. A OpenAI já dizendo, cara, vou ganhar dinheiro com essa coisa aqui. E quando ela entra, senhores, no mundo de pagamento, de e-commerce, aí, se ela acertar, e ela tem tudo para acertar, ela vai falar assim, tá aqui, meus seus investidores, o dinheiro que eu falei que eu ia trazer. São ótimo, vai dizer isso para os caras. Por quê? Porque lembra, eu dei esse número lá atrás, a OpenAI tem mais de 800, se eu não me engano, 800 milhões de usuários no chat GPT. Então, ou seja, ela já é uma plataforma que muita gente acessa. Aí ela traz tudo isso com ela. Ela já está trazendo... outra coisa importante. Para você, como commerce, ter o conjunto OpenAI e Stripe disponível, você tem que participar também de um processo de integração com a OpenAI, usando o ACP e ser homologado pela OpenAI. Então, ela tá, da mesma forma que ela faz com os apps, ela também está fazendo com a parte de e-commerce. Então, algumas empresas estão se plugando e se homologando com ela. A Google, como ela é open source, ela já nasceu sendo apoiada por muita gente, por mais de 60 empresas. Entre elas, empresas que a gente vai falar assim, seguramente pessoas que vão dizer assim, acabou a Visa. Não, cara, não acabou. A Visa, inclusive, tem um protocolo dela já de e-commerce.
E a Visa faz parte do consórcio do A2P. American Express, idem. A própria Stripe faz parte. Então, assim, as empresas, elas também têm a mesma visão que eu tenho. Cara, vamos ir aqui no A2P, porque é aqui que o negócio vai ficar mais standard. E aqui, no da OpenAI, eu também vou. Mas eu vou não porque eu quero estandarizar. Eu vou porque eu quero colocar o meu meio de pagamento disponível para mais de 800 milhões de pessoas. É isso. Então, a OpenAI ela vai ganhar dinheiro com isso. E quando você faz, como é que você ganha dinheiro hoje no mundo tradicional? Né? Como é que as empresas de meio de pagamento, de cartão de crédito, ganham dinheiro? É o tal da taxa, o tal do MDR. Merchant Discount Rate. É a taxinha, o rate que o merchant, que o estabelecimento comercial paga, né, para quem faz o pagamento. O que a OpenAI vai fazer? Dar uma abocanhada nessa pequena fatia de taxa de pagamento, que eu vou dizer para vocês que é gigante. E aqui, só pegar aqui a minha colinha aqui com os números que eu tenho, só para vocês terem uma ideia, o Gartner prevê que até 2030 esse é um mercado de 175 bilhões de dólares. Olha, você acha que o Sam Altman ele é bobinho? Vou ajudar a comunidade. Vamos lá. Não vai. De novo, nada contra a OpenAI. Eu acho que eles estão certos. E o Dario, de novo, o Dario vai fazer a mesma coisa. E a Google, ela já faz a mesma coisa, porque embora ela está dizendo que tudo olha aqui, tudo open source, mas venha usar o A2A e o A2P na minha plataforma, no Vertex AI, que você tem muitas facilidades. Então, assim, tudo é pero que não mútil, né? Estamos no mundo capitalista. Outra coisa que o Gartner fala, que também guardem essa data. Para 2030, os CEOs que já entenderam essa nova onda acreditam que mais de 21% do revenue, do faturamento de comércio eletrônico será gerado por agentes. É bastante já. O que mais aqui? Já em 2028, o Gartner prediz, né, ele tem uma previsão que 90% do B2B será feito, as compras B2B serão realizadas por agentes. E também o Gartner também tem uma previsão que 25% será a redução da quantidade de buscas que clientes irão fazer em sites de compra. Nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco sobre isso aqui. Deixa eu ver se tem algum outro número aqui importante para a gente ver. Não, acho que é isso aqui. Então, o que as pessoas que estudam, que dependem desse mercado estão dizendo? Cara, 26 a gente constrói, pilota, finca a bandeirinha, 27 o negócio explode, 28 todo mundo está usando. Então, essa que é o timeline dessa nova era de Agentic Commerce. Beleza? Vamos lá, então, falar um pouco sobre Decode, né? Vamos trazer o que está por detrás dessa história toda e vamos trazer aqui as notícias ruins, né? Boas e ruins. Então, o que está por detrás de tudo isso que a gente está vendo? Realmente, e agora eu vou conectar lá com o projeto Nanda, que vocês vão começar a entender
que ele vai começar a fazer muito sentido e ele vai começar a ter muita importância nesse novo ecossistema de agentes mundiais. Vocês vão entender por quê. Então, quem não conhece o Projeto Nanda, depois eu vou colocar de novo a descrição do projeto aqui no nosso comentários, mas falamos disso no episódio 1, falamos dele no episódio 2, então é só ir lá, buscar. Brevemente a gente vai ter o nosso portal Nanda feito, e aí vocês vão poder ter mais informações. Mas, então, eu já conecto isso aqui tudo com a segunda fase do projeto Nanda, que é a economia dos agentes. É onde o pessoal do MIT idealizou que iam acontecer transações financeiras entre os agentes e para os agentes. Então, a gente está vendo já que, a tecnologia está começando a ser viabilizada. Outra coisa importante que se conecta lá com o projeto Nanda, quando a gente fala de agente comprar, como é que o agente vai fazer todo o processo de compra? Ele vai provavelmente ter que falar com uma outra entidade, que provavelmente deveria ser outro agente, do lado de lá. Então, seria o agente Fábio consumidor e o agente Ana vendedor. Mais uma vez, o projeto Nanda, então, aí entra para suportar isso, que é legal. Como é que eu sei quem é a Ana e como é que a Ana sabe que sou eu? Então, você vai ver que os projetos começam a já fazer conta. Quem que é o grande apoiador, um dos grandes apoiadores do Nanda? Google. Em que os agentes do Nanda são feitos? ADK, A2A, A2P. Então, assim, você começa a entender um pouco desse quebra-cabeça 8Gs, 8Ds, né? Gs não, 8Ds que estão montando, mas que é importante a gente entender. E não por teoria da conspiração, mas para dizer o seguinte, cara, olha a janela monstruosa de oportunidade que você acabou de ganhar. Olha o tamanho do mercado que eu te disse. Isso porque tem mais números aqui, depois a gente vai passar alguns deles. Mas olha o tamanho desse mercado. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui de números. Quer ver? Eu tenho aqui uma coisa bacana. Mas olha o tamanho desse mercado que a gente pode começar a pensar, né? Deixa eu colocar ele aqui na tela aqui. Tanto é que... Ups, cadê? Aqui. Peraí, cadê eu aqui? Vou por aqui, assim, ó. Tanto é que a OpenAI, ela falou, cara, eu quero esse trocinho aí. Eu vou entrar aí. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, ele é um dos grandes mercados de e-commerce mundial. Números monstruosos. Galera, presta atenção que eu vou te falar e alguns vão me chamar de louco, alguns vão me hatear, mas eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas depois vocês me cobrem. O mercado de e-commerce tradicional acabou. Ou como diz o meu amigo, morreu. Acabou. Está nascendo uma nova oportunidade no mundo de e-commerce. Está nascendo uma nova forma de consumo. Ninguém põe um caminhão de dinheiro para fazer uma coisa que é uma bolha, que não vai acontecer. Então, meus amigos brasileiros, meus amigos builders, lembram que eu falei nas minhas últimas últimos dois decodes? Vamos acordar para a vida. Pare de ficar olhando para o seu pé e falando, mas eu quero Python, eu quero codificar. Acorda, olha o tamanho da oportunidade que está nascendo. E a gente aqui, da LPD, do Decode, está trazendo isso para você da melhor forma possível. E estamos no começo. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, óbvio, mas lembra que eu sempre digo para todo mundo aqui na LP,
Quem chega primeiro, irmão, vou dizer nesse caso aqui do e-commerce, que além de beber água limpa, bebe ela gelada. Então, cheguem antes nesse mundo. Vai ter muita, muita, muita oportunidade de ganhar grana nesse mundo, sem precisar fazer merda de clickbait e merda de cursinho de prompt. Dá para você ganhar dinheiro de verdade, ajudando a sociedade e ajudando esse mundo de comércio eletrônico que vai mudar. Então, olha aqui, olha a estratégia da OpenAI. Os caras trouxeram o ACP, os apps deles, tudo com SDK, modelo de receita e o chat GPT como hub central de venda. Ah, então você está querendo me dizer que a OpenAI pode acabar com a Amazon? Sim e não. Sim, e ela vai acabar com a Amazon do ponto de vista de portal de vendas. O que a Amazon fez muito sabiamente, e hoje a Amazon nos Estados Unidos, vamos separar Amazon.com e a AWS. Então, a AWS é outra história. A Amazon, hoje nos Estados Unidos, ela não é uma empresa de comércio eletrônico. Ela não é um marketplace. A Amazon é uma das maiores empresas de transporte, de logística dos Estados Unidos. A Amazon tem frota de avião, frota de carrinho, frota de caminhão, frota de trem, navio, helicóptero, drone, sei lá mais o raio que esses caras têm. Então, a OpenAI não vai virar uma empresa de logística. A Amazon vai continuar entregando os produtos. A Amazon vai continuar tendo os seus warehouses. A OpenAI não vai, pelo menos eu espero, não vá criar a warehouse para manter os produtos lá dentro. Mas a forma de você entrar na Amazon e comprar não vai ter mais. Tanto é que a Amazon criou um agente chamado Shop by Me. Está sendo testado já há 2 meses. E fiquem perplexos por isso. Quando você manda o agente da Amazon comprar alguma coisa, se ele não acha na Amazon, ele compra fora. Ele vai fora e fala assim, olha, lembra o vestido da Ana? Eu não tenho, mas ó, o Mercado Livre tem, vou comprar lá para você, beleza? Beleza. Então a Amazon está se importando, who cares? A palavra que eu mais vou falar, who cares? Então sim, a OpenAI ela vai mudar esse jeito de compra que a Amazon colocou. Por quê? Porque ela tem essa quantidade monstruosa de usuários que consomem o chat GPT todos os dias. Então é easy, beleza? E vamos enraizar mais ainda esse negócio para cá. Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha aqui para a gente também ver. Isso aqui não. Não. Tá. Vamos então agora entrar. Eu acho agora que a gente já. Acho que aqui eu já tenho as minhas coisinhas aqui que eu tenho, já são coisas já para a gente entrar nesse mundo aí de comércio eletrônico. E aí eu vou trazer aqui para vocês a minha amiga Ana de volta. Venha falar comigo, Ana Luísa. Ó, você está sem som. Voltei, gente. Bom dia para quem não estava aí. Aí, assim, respira um pouco. Ana Luísa, o que você achou dessa conjuntura de protocolos tecnológicos para te possibilitar compra de coisinhas na Shein? Ô, Fábio, acho que a gente está passando por uma revolução tecnológica e acho que todas as frentes em relação a possibilidades de entrada financeira para as empresas, elas são muito válidas, né? Acho que nesse momento o mercado, que é o mercado visto, é um mercado muito lucrativo e a gente está vendo isso principalmente depois da pandemia, esse aumento no faturamento do mercado de e-commerce, né?
Então, obviamente, os gigantes não iam deixar de pôr essa boquinha aí. Mas acho que isso é algo que está vindo de uma maneira muito orgânica, porque fazendo um paralelo com a busca, né, dos consumidores em relação a produtos ou serviços dentro da internet com inteligência artificial, isso está acontecendo muito natural. Mesmo que não seja um produto que você vai comprar, você vai perguntar para o ChatGPT, ela vai te indicar, ou o ChatGPT ou qualquer LLM que seja da A gente já preferência do fazia usuário, né? essa primeira parte, eu acho que ela, inclusive, eu acho que ela está já até bem consolidada, né? Esse Sim, negócio, a gente e entrar e pedir para o GPT, cara, eu quero comprar um vestido, fantasia para minha filha. Eu acho que as pessoas já meio que já. exato. Já estão caminhando para esse lugar, né? Tanto que o movimento antes do movimento de e-commerce era como eu vou melhorar o meu SEO agora que as pessoas estão indo fazer as buscas dentro da Ah, internet. Como que eu vou fazer as ah, pessoas buscarem algo e caírem com a gente, com a LP? Como é que o chat vai me indicar? Então, esse já era um caminho muito que estava começando a ser explorado. Agora, com essa conexão do e-commerce, nossa, não tem como. Eu estava dando uma olhada nos números. O e-commerce, para esse ano, movimentou mundialmente 4,1 trilhões. é Cara, gigantesco. olha só, para 2025 está previsto 7 trilhões de movimentação dentro desse É mercado. gigantesco. Imagina quanto que as plataformas não de pagamento não lucram em cima disso, Fábio. Então, Olha, minha querida, obviamente, eu vou te dizer, viu? Olha, eu estou ali no mercado, passei por esse mercado e vou te dizer que muito, muito, muito. Mas olha só, deixa eu pegar um ganchinho no que você falou para a gente começar uma discussão aqui. Antes só da gente começar a discussão, deixa eu trazer aqui uma timeline, só colocar aqui na nosso stage, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O caminho para o processo de agente de compra. Então, lá nos anos 2000, a gente sai de pesquisas manuais de vários sites, a gente começa a ter a possibilidade de entrar num gestor de busca, e esse gestor de busca nos ajudar a fazer pesquisas num monte de site. exato. Eu acho que o movimento do consumidor Né? aí é buscar na internet e comprar na loja Isso, física, né? isso. Aí a Amazon chega em 2005 com o Prime, que muda definitivamente a forma de entregar coisas na sua casa. Porque mesmo ali, como você falou, eu via lá na internet, ia comprar na loja física, mesmo comprando ali nos e-commerces, demorava para se entregar, né, o produto. Então, já melhorou. Em 2016, a Amazon Go, que são as lojas físicas da Amazon, acabam com a questão do checkout, do caixa, que era aquele conceito de você tirava o produto da gôndola, os agentes, não, os sensores já identificavam, e quando você passava pela catraca, o agente já sabia que você tinha ido embora e já te debitava na conta da Amazon. E hoje, a gente, então, agora entra numa era de agentes de compra. E aí, minha cara Ana, disse, né, que o mundo tradicional do comércio eletrônico ele tinha acabado. Então a gente vai ter que matar outro mundo. E o mundo de marketing digital também está acabando. Ó a polêmica vindo aí. O povo, eu falei que era uma notícia que você não ia gostar. Mas, de novo, tanto, né, quando eu digo acabando, né, vamos colocar a palavra tradicional na frente. Sim. Né? Então, é o mundo de e-commerce tradicional, como a gente conhece, e o mundo de marketing digital tradicional, como a gente conhece. E por quê, meus amigos? Por um simples motivo. Vamos pensar junto. Como é que a gente hoje faz compra? Né? O que as empresas hoje trabalham? Uma série de coisas. Primeiro, vamos lá. Compra por impulso. Né? Depois, um monte de gatilho mental. Um monte. Que faz o quê? Gera dopamina na sua mente. 3, um monte de gatilho de escassez.
gatilho de urgência. Neuromarketing forte. Coloca e vai. Aí você vai fazer sua compra. Eu só quero comprar um vestidinho, pá. Eu vou gastar 30, sai de lá gastando 300. Daí o cara fala, compra um sapatinho. Aí eu fitinha. E a coisa. Então, mas por que tudo isso estava ali? Porque estava eu, a Ana e você, seres humanos, comprando. Acabou. Não tem mais Fábio e Ana. Tem o agente. Como é que você vai trabalhar com gatilho de escassez com agente? Exatamente. Aplicar seduções dopaminógicas a um agente. Não tem jeito. Outra, o agente, ele é programado para ser extremamente eficiente, que é um dado, segundo pesquisadores, vai diminuir em 40% a quantidade de itens dentro de um carrinho de compra. E vai aumentar a frequência de compra, como é que eu vou dizer? De compra mais consumidora, por causa de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque, cara, você tem um agente agora. Então, a hora que eu falar pro agente, cara, quer ver uma coisa que me irrita? Não sei se te irrita, Ana, mas seguramente também te irrita, porque acho que irrita todo mundo. Cara, a coisa mais legal do mundo, e você vai concordar comigo que nós já falamos sobre isso, cara, é tirar férias e viajar. Não é? Puta! Sim. Cara, que top! Mas qual é a coisa mais merda disso aqui? É planejar a bosta da viagem. Sim. Ainda mais quando você quer pegar sua família inteira e fazer um tour. Cara, você tem que... começa já pelos voos. Cara, quando eu programo viagem com a minha família, é uma semana, 2 semanas vendo voo. Cara, porque isso aqui tá muito caro, isso aqui não vai, isso aqui demora, isso aqui não sei o que, lá. Aí, beleza, achei o voo. Aí agora vamos achar hotel. Putz, aí hotel. Aí não tem hotel. O hotel é muito caro. Aí tem uma convenção. Aí, cara, uma baita bagunça. Aí, por exemplo, eu fui com a minha família para ir para a Europa 2 anos atrás. Então tinha voo, hotel, trem, carro, lugar para você passear. Ana, acho que foi uns 20 dias para comprar tudo. E adivinha o que aconteceu quando a gente chegou lá? Deu merda. Deu merda, com certeza. Claro, compramos errado, perdemos o trem era no mesmo horário do voo. Perdeu. Um caos. O que a gente vai fazer agora, minha querida Ana? A gente vai falar, olha, meu querido, e aí tem um nome para isso, chama-se personal shopper, ou seu agente pessoal, anyway. Eu quero fazer uma viagem com a minha família, somos em 5, eu e minha esposa, e tenho 3 filhas com essa faixa de idade. Eu vou passar 20 dias para a Europa, eu quero conhecer a cidade A, B, C, D, quero ficar tanto dia na cidade A, B, A, C, A, D, aqui eu quero visitar A, B, A, C, quero passear de trem, quero blá, 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 blá. Você vai montar o seu contexto prômptico para o que? O seu agente. E aí, Aninha? Tudo resolvido. Vai. Porque boas férias. Além de planejar suas férias, ele vai ser milhões de vezes mais assertivo que você. E detalhe, a gente pode colocar ainda targets. Passagem aérea, cara, não tem muita grana. Para os 5, tem que custar até 1.000, não pode ser mais que isso. Carro, cara, carro legal, mas até tanto por dia. Trem, só quero viajar de noite. Então, você vai dar suas preferências para o seu agente. O que esse cara vai fazer? Isso ele já faz hoje. Isso aqui você já pode fazer hoje. Ele vai planejar. O que ele vai fazer agora? Com a parte de e-commerce, ele vai comprar, reservar e pagar em seu nome. Então, ou seja, vai ficar muito mais fácil de fazer as compras. Qual é o ponto aqui? Como é que as empresas vão me influenciar? Eu dei uma instrução para o agente. O que o agente vai fazer? Ele vai ser fiel às minhas instruções. Então, não adianta você pegar lá no trem e falar assim, clica aqui por mais $800 e compra o Premium,
Porque o agente não vai comprar se eu não der essa instrução para ele. Ele não vai comprar. Então, ou seja, o tal do venda compulsiva, ela vai acabar. Outras coisas irão acontecer. Sim. Sim, porque é um dinheiro, obviamente, é um faturamento que as empresas deixam de ter, mas ela vai para algum lugar, né, Fábio? E as empresas vão se moldar, elas não vão falir, elas vão se moldar, né? Elas vão se moldar. Exato. O que eu estou querendo dizer com isso, minha querida Ana? Aí eu vou colocar mais o pé no vespeiro. Talvez rede social esteja com os dias contados do ponto de vista de vender coisas e merchan de coisas, porque não vai muito adiantar. A não ser que você queira algo muito ali. Cara, eu quero o Nike Jordan que eu vi a Ana usando lá na rede social dela. A gente, se vira aí, negão, compra. Mas também dados de pesquisa já dizem que não é isso que faz os 80-20 do comércio eletrônico mundial. As pessoas não compram dessa forma. Ô, Fábio, mais uma provocação. Se a gente volta ali para a tua timeline, volta ali para a timeline do avanço do e-commerce, para a gente fazer um paralelo. Eu acredito que você vá muito junto com o meu pensamento. Porque, assim, a gente fala dos anos 2000 ali, a pessoa ia... Ela analisava na internet, por exemplo, queria comprar um celular. Eu via todas as especificações do celular, fazia comparativo, via qual era o melhor, não comprava na internet pelo tempo de envio, ia para a loja física. Esse movimento de 2005, aí a Amazon mudar as expectativas de entrega, que era um ponto da gente ir para a loja comprar, agora eu posso ir num lugar confiável, eu não vou ganhar um golpe, vou receber meu aparelho, não um tijolo, né, de uma loja que se responsabiliza por isso. Ele aconteceu nos Estados Unidos, até chegar aqui, até chegar onde... Até tu está nos Estados Unidos, né? A gente está no Brasil. O Brasil sempre tem um delay dessas atualizações. Então, ele fica batendo cabeça até isso chegar aqui. Então, tem esse delay de evolução tecnológica do Brasil. Acho que o perfil do brasileiro é rapidez e fazer o que for possível para dar o jeitinho brasileiro, é o que a gente vem falando, né? Em relação a isso também. Então, eu acredito... Eu não acho que vai. Eu acho que vai ser muito rápido, Ana. Tu acha que vai ser rápido, que não vai ter esse delay que nem aconteceu nas outras evoluções tecnológicas? Não, até porque que, de novo, né? Vamos pegar as grandes empresas, né? Que estão no Brasil, né? O Brasil está na lista dos que mais consomem LLM também. Então, mas depois a gente entra num outro vespeiro. A gente entra num outro vespeiro, que aí a gente vai caminhar para a teoria da conspiração. Mas olha só, Visa, Mastercard, American Express são empresas mundiais. O Brasil, do ponto de vista de pagamento eletrônico, ele é um dos países mais tops de inovação. Tanto que aí, cara, a gente tem Pix. O Brasil foi o segundo país do mundo a adotar cartão com chip. Os Estados Unidos veio muito tempo depois do Brasil. Eu disse que no começo, cara, eu vim para cá, me exportaram, né, do Brasil para os Estados Unidos, porque eu conhecia desenvolvimento de software de chip e os Estados Unidos precisavam de mão de obra. Então os caras falaram, vem para cá, bonitão. Então, assim, o Brasil, ele está muito na crista da onda de pagamento eletrônico. De pagamento em geral, de meio de bancário, de fraude. A gente é um país que tem que se proteger. Temos muito bandido, temos que se proteger. Então, o nosso sistema de pagamento, o sistema bancário, cara, ele é bem avançado. Bem avançado. Sim, comparado com os Estados Unidos, ele é bem avançado, tá? Então, assim, eu não acho que vai ter esse delay. Eu acho que vai chegar bem rápido as coisas. Eu estou tentando até pegar aqui uma outra informaçãozinha, mas, assim, o que eu acho é que é isso. Vai chegar rápido, tá? Essa informação. Agora, o meu ponto aqui e aí é uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, até para entender como é que isso vai avançar.
é exatamente isso. Como é que a galera do marketing vai se ajeitar? Porque o que vai acontecer? As empresas, os merchants, os comerciantes, né? As pessoas que querem colocar os seus produtos na internet vão enfrentar um novo desafio. Né? Eu tenho um primo meu que eu estava falando com ele esses dias. Ele falou assim: pô, cara, agora, acabei de colocar aqui a minha lojinha na internet. Você está falando que acabou? Eu falei: primo, mas o que eu posso te dizer? Então, chegou tarde. Então, assim, se você voltar atrás de novo, né? Vamos botar alguns anos atrás. Qual que era a onda da galera? Montar comércio eletrônico na internet. Né? O mundo falava, cara, você quer que o seu negócio prospere? Você tem que ir para a internet. Né? Não dá para ficar só no físico, você tem que ir para a internet. Aí deu o boom de construção de site, construção de e-commerce. Aí nasceu um monte de coisa, gateway de pagamento, tal. Bom, então, como eu disse para o meu primo, eu vou matar uma terceira pessoa. Acabou, cara. Você entendeu que acabou? Não tem mais site de e-commerce. Não tem mais. Vão aparecer os personal shoppers. Entendeu? Ah, mas e o desenho? Eles vão trazer o desenho. Fica tranquilão. O que você, como comércio, tem que fazer agora? Se preparar para a quarta onda. Que é, como é que eu, como comerciante, então, como lojinha, vou conectar o meu suposto agente de venda nesse mundo para que os agentes de compra possam me achar. Tá? Porque é isso que vai acontecer. Então, assim, como é que o agente vai te achar? Ah, tem um cara que eu não tenho, ninguém gosta nem de falar, nem de pensar, me dá nervoso, mas eu vi um vídeo dele no Instagram ontem, ele falando, não, porque aqui o chat GPT vai comprar e abre o browser. Cara, não tem, aqui nos Estados Unidos tem um termo chamado browser, como que shopping around, browsing around, acho que é isso o termo. Que é o que? Não vai existir esse negócio de ficar surfando em browser. Entenda isso, meu amigo, que falou besteira ontem, aí no seu Instagram, top do Brasil. E segundo o sócio dele, disse que ele é o cara mais top do Brasil de AI. Imagina se não for. Amiguinho, não vai ter isso aí, tá entendendo? Não vai ter, amiguinho, mais. Então, o que vai ter? Vão ter agentes ou vão ter empresas que vão liberar o seu estoque, as suas imagens, suas descrições de produto, seu catálogo de produto, uma série de coisas, amiguinho. Entendeu, amiguinho? E aí pode ser via MCP, amiguinho, ou pode ser via agente, amiguinho. Então, o que vai acontecer, Aninha, com os estabelecimentos comerciais? Eles vão passar por essa transformação. Vai ser amanhã? Não, não vai ser amanhã. Não. Mas vai de novo um conselho aqui de um cara que já passou por algumas transformações nesses 34 anos de carreira. Lembra da água, chega primeiro, bebe água boa limpa, e dessa vez limpa. Gelada. Então, amiguinho que tem e-commerce, amiguinho que está preocupado com sua lojinha virtual, comece a pensar nisso. Cara, como é que eu entro na era 4.0 de... Nem vou falar na era de agentic commerce, de comércio de agentes. Como é que eu entro? E aí, vou fazer aqui um merchan, né? Que, pô, tem que pagar aqui, ó. Deve ter o... Tem um custo. Dos 14 que estão aqui, pelo menos 10 são funcionários, né? Temos que pagar o custo da galera aqui, ó. Se você quiser uma ajuda e quiser saber um pouco sobre como é que você transforma o seu e-commerce ou a sua lojinha virtual ou se prepara para esse processo de agent e-commerce, manda uma mensagem para a gente. A Ana vai colocar o nosso e-mail aí. Manda uma mensagem para a gente que a gente te ajuda. Tá aí, ó, contatos@lpdigital.ea. Então, a gente vai te ajudar a começar a se preparar para essa nova era de e-commerce. Então, estamos falando de uma empresa não só que tem uma pessoa que tem 24 anos de experiência com meios de pagamento, comércio eletrônico, mas também uma empresa sólida no mundo de agentes de EA. Beleza? Então, quer ajuda? Fala com a gente. Agora, vamos continuar nosso desespero, Aninha. Então,
Já entendemos que lojinhas acabaram, já entendemos que os comércios, as lojinhas, o comércio eletrônico vão ter que começar a se preparar e seguramente, ó, bom, a Amazon já sabemos que está, Etify já está, Spotify já está, seguramente o Mercado Livre, eu não ouvi falar nada, mas seguramente já deve estar, tá planejando já, com MCP, com agentes, E2P, esses caras grandes já estão. Então, você que é médio aí, até os grandes lá, Magazine Luiza e tal, fala com a gente para a gente te ajudar e a gente antecipar beber essa água limpa. Então, vamos lá agora. Aonde que agora eu parei no meu estudo? Que eu falei, bom, agora eu vou descansar um pouquinho e agora eu quero entender como é que isso acontece. O marketing. Como é que vai ser o processo de venda daqui para frente? Então, já existe aí fagulhas de um novo protocolo, né? E aí, se a gente quiser seguir o lado da OpenAI ou o lado da Google, talvez na minha cabeça seria o A2AD, porque não pode ser A2A, porque senão então, talvez seria A2AD, ou o lado da Anthropic ficaria Agent Commerce ACA, ou seja, Agent Commerce Advertising. E do lado da Google, Agent to Advertising. Então, já sabemos que ambas as empresas estão preparando um protocolo para advertisement. Então, o que eu estou querendo dizer, igual que eu te falei, o meio tradicional morre, mas abre aqui um novo mercado de marketing. Nós vamos ter que aprender de novo como influenciar agora. Então, como é que a gente vai enquanto marketing de consumo, a gente vai furar esse grande cão de guarda que o consumidor colocou na frente? Então, nós vamos ter que aprender a fazer isso. Qual que é o lado agora que a gente tem que se preocupar? Porque nem tudo são maravilhas, né? Então, acho que todos aqui devem estar imaginando que vamos ter seguramente problemas de fraude, ataques. Por exemplo, tem um ataque que está muito latente, que está muito sendo combatido aqui nos Estados Unidos, que é eles chamam de memory poison, que é quando o hacker, em vez dele... Já teve vários, teve de flood, de prompt, vários, mas o memory poison, ele preocupa as entidades de segurança, porque o que ele faz? Ele ataca direto a memória do agente. E para que isso funcione, para que o processo de compra funcione, memória é o principal componente. Então, vamos só lembrar quais são as 3 principais componentes de um agente. É o LLM, que é a mente dele, né? É o coração dele, é a memória, que é a mente, e são as ferramentas. Que as ferramentas podem ser os MCPs e os protocolos que a gente está falando aqui. Então, essas são as 3 partes do agente. E o agente, lembra, não é chatbot. Agente é um cara que toma ação. Ele precisa executar uma ação. Beleza? Então, o principal problema nesse mundo é que, para o agente funcionar bem, ele vai ter que ter uma boa memória de curto e longo prazo. Para o quê? Para guardar as suas preferências. Então, por quê? Porque, lembra, o agente vai fazer com que você, cada vez mais, precise pensar para comprar as coisas. Por isso que eles dizem que a compra recorrência ela vai aumentar. Por exemplo, eu tenho uma geladeira que o André já viu, que ela tem IoT, e ela tem touchscreen na tela. A gente pede para a geladeira, todo mês, gerar uma lista de compra para a gente. E eu mando para a Amazon e ela me entrega hoje. Eu tenho que ir na geladeira e falar para ela, ó, o que ela faz? Ela tira uma foto do que tem dentro da geladeira, ela tem uma câmera, ela tira uma foto e ela sabe o que a gente tem ali. E por que ela sabe? Porque a Amazon guardou já as minhas preferências. Então, eles sabem o leite que minha esposa toma, minha filha toma, refrigerante, a água, enfim, ela sabe tudo. Então, eu tenho que ir lá e tenho que apertar o botãozinho ou pedir para Alexa. Alexa, pega a lista de compra e vai lá na Amazon e compra. O que vai acontecer com a gente?
a geladeira vai falar com a gente direto. Então, é IoT falando direto com a Agentic Commerce. O agente, ele já sabe as suas preferências, ele vai saber, e ele vai começar a ficar lembrando a sua geladeira. Ô, geladeira, como é que tá aí? Ana gosta muito de água. Todo dia à tarde ela toma água geladinha com gás. E ela não pode ficar sem água. Geladeira, como é que tá a água aí? Puta, vai acabar. Então, vamos comprar. O que a gente vai fazer? Bumba, compra. Ele já sabe que a Ana, chiquetosa, gosta de Perrier, geladinha, com limãozinho. Então, aonde vai estar tudo isso? Na sua memória. O que acontece com o Poison Memory? O hacker não vai entrar ali dentro para destruir sua memória. Ele vai entrar ali para te influenciar. Então, agora, ele foi lá e falou assim, então, o agente, a Ana não gosta mais de Perrier. A Ana gosta da Lindóia sem gás. E a partir daí, você vai ver começar a chegar um monte de Lindóia na sua casa. Você fala assim, mas que raio que está acontecendo? Então, esse que é um dos pontos de preocupação que a gente vai ter que ter, que é isso, é segurança nisso tudo. Outra coisa que temos que ter muita importância. A gente vai estar mexendo com dinheiro. Imagina se ele alucina. Sim. Ele começa desvairadamente comprar coisas. Imagina que maluquice você não é casado, mas imagina Andrezinho. Andrezinho, você conhece meu amigo André. Imagina despencando coisa de sex shop na casa dele. Já pensou? Você conhece o André? Você acha que o André compraria? Você conhece o André? Você imagina despencando coisa de sex shop na casa do André. A Renata falou assim, ô André, você tá louco, filho. Até o André explicar que a EA alucinou, bichão, já foi. Pior é se chega uma Tadala fila junto com o sex shop, daí ferrou para ele. Ela não acredita. Né? Mais um probleminha aqui que temos que cuidar. Outro probleminha, compliance, probleminha de governança. Por quê? Porque esse agente vai ter acesso ao seu dado de pagamento. Ele vai ter acesso ao seu cartão, ao seu Pix, sei lá que seja. Ok, tokenizado, ok, mas temos que ter uma governança nessa história toda. E aí, e isso tudo já tem, tá? Eu vou fazer depois um outro decode para trazer alguns protocolos e algumas coisas legais que já existe da parte de compliance. Depois eu até posso dar os nomes aqui para vocês mais ou menos entenderem e pesquisarem. Mas qual é a minha preocupação? E aí, como a gente está indo já para o final, eu já vou me conectar, então, para o lado mais terrorista e para a gente dar risada e para o lado da teoria da conspiração. Vai, essa é boa. O que mais me preocupa é legal. Vamos falar, então, de ChatGPT. Quem me garante que a OpenAI não vai como é que eu vou dizer? Não vai retrabalhar com os meus agentes para favorecer fornecedores? Quem me garante? É o ponto que eu estava falando, que o dinheiro ele deixa de ir para algum lugar, mas ele vai para outro. Aí vamos lembrar como é que a Google funcionava. A Google funcionava com um cara chamado... primeiro eu tinha que fazer um bom SEO, né? Lembra? Para ficar bem posicionado. Sim. Depois, dinheiro para ser ranqueado melhor. Sim. Quem garante que a OpenAI não vai fazer a mesma coisa? Com certeza. Eu tenho quase certeza, né? Por isso que... Deixa eu pegar aqui, que está nascendo um carinha, esse aqui é legal a gente falar, e está nascendo um cara, cadê ele aqui? Aqui, ó. Então, Aninha, ó, outra oportunidade, hein? Cadê ele? Chamado Júlio, não vai comprar nada. É isso aí, André. Deixa eu mudar aqui, peraí, de tela. Aqui, ó. Aí, mais uma oportunidade, hein, gente? Olha o tanto de oportunidade de dinheiro que eu tô dando para vocês hoje, hein? Sem vender cursinho, hein? Ó. Então, ou seja, o novo CEO chama Gio. É o novo CEO da era de agentes. É o Generative Engine Optimization. Ele é a evolução do CEO. Então, lembra, tudo aquilo que tem de um lado vai ter que ter do outro.
Então, do lado de lá, eu não tinha APIs, que não é uma coisa. Então, agora aqui eu também vou ter que ter formas, arquivos. O agente, ele não vai entrar no site, ele vai se comunicar via ou um MCP, ou um JSON file, ou uma API. É coisa mais de baixo nível. O CEO dos agentes, ele vai ter que ser diferente. Então, nasceu aí agora o GEO, que é o Generative Engine Optimization. Então, de novo, é uma coisa que vai ter mercado para a gente trabalhar, porque a gente vão ter que ter agentes que cuidam disso, e a gente vai ter que começar a programar isso dentro das plataformas, certo? Para que isso aconteça. OpenAI já tem isso lá dentro, a gente está montando isso. A Amazon também já tem. Então, se você olhar lá, qual é o principal relevância desse negócio? Ele é um algoritmo de IA que requer dados limpos, precisos, atualizados e bem categorizados. Ou seja, os dados que vêm do comércio eletrônico tem que estar, bonitão. O varejista com o melhor GEO, o estabelecimento comercial que tiver o melhor GEO vai ter preferência na visibilidade. Entendeu? Então, assim, a gente só transporta de um lado para o outro, mas vai continuar tendo. Beleza? Deixa eu voltar então aqui para a gente continuar. Então, GEO tá aí na boca de todo mundo. Deixa eu pegar aqui se tem mais alguma coisa para a gente falar. Eu acho que não. E a gente já entra no aqui, ó. Aura. Boa, Aura. Vamos trazer o Aura. O Aura é esse grande framework que está sendo... Tem alguns, mas o Aura é um dos grandes, que é esse framework que vai governar esse novo Agent Commerce. Então, o que é o Aura? Ele é o Agent Autonomy Risk Assessment. Então, ele vai garantir basicamente duas coisas. O HITL, que é o Human in the Loop, ou seja, cara, o agente não pode fazer compra se você não autorizar, se não disser para ele o que fazer. E o Agentic Oversight Framework, que é o cara que vai cuidar das decisões e cuidar de toda a metodologia de governança dos agentes. Por isso que eu gosto mais da proposta da Google do que da OpenAI. A Google ele trabalha com um conceito que você diz para o agente que você quer comprar um certo item, e aí ele vai comprar só aquele item, e por protocolo, por design tecnológico, o protocolo garante que ele não vai alucinar. Ou você pode falar para ele, cara, eu quero esse daqui, mas escolhe, me dá opções. E também By Technology, ele vai garantir isso para você. Tá? E aí ele tem avaliação contínua, que é monitoração de tudo isso. Ele tem recuperação de falha, ele tem alerta. Então, isso aqui é um framework que as empresas... Oh, meu Deus, peraí, passou muito aqui. Que as empresas vão ter que começar a olhar e implementar o Aura. Por isso que eu disse, fala com a gente, que a gente vai ajudar a você entender e entender como é que tem que implementar tudo isso. A gente vai por outra coisa que vamos ter que começar a falar, regulamentação. Então, por exemplo, a Google já tem o A2P deles, já está dentro de uma regulamentação chamada 10 DLC Standard, que é um sistema de mensagem pessoal de 10 dígitos, que exige que a empresa que queira vender alguma coisa ou queira fazer alguma campanha, ela cria esse registro de marca. É como se fosse um registro de autenticidade, dizendo, realmente a blusinha da Ana é original e é ok, não é scammer, não é mentira, não estou querendo te roubar. Então, ele vai começar a carimbar algumas coisas. E aí tem um monte de coisa aqui que a gente pode falar. E aí... Opa, meu Deus, caramba. E aí vem aqui o paradigma da Web 4.0. E aí que eu quero começar a falar contigo. Porque agora a gente vai linkar isso daqui. Bom, primeiro, se é o Web 4.0, ele é a continuidade da
3.0. Que a gente viu que o Nanda é um dos caras que está se beneficiando disso tudo. Ou seja, o processo de compras de e-commerce, de agentic commerce, vai se plugar no conceito de blockchain e stablecoins. Vai se plugar. E aí, agora eu, Fábio, começo a acreditar na massividade de cripto. Agora faz sentido. Um projeto que vai tornar cripto popular. Porque é isso. Se o cara meter isso dentro do chat GPT, são 800 milhões de pessoas que vão saber o que é stablecoins e vão saber como comprar e como usar. E provavelmente vai ser o USDT ou o USDC. Não acho que vai ser uma stablecoin local do OpenAI. Para minerar, né? Para com isso. Para. Stablecoins vai ser uma moeda de compra, venda, pagamento. Atrelada. Hoje ela está ao dólar, mas pode ser que ela fique em alguma outra coisa, pode ser que ela surja sozinha, ou pode ser que ela seja lastreada a ouro. Mas, enfim, stablecoins vai acontecer. Todo o processo de visibilidade que o blockchain dá, transparência que o blockchain dá, é importantíssimo para esse conceito. Importantíssimo. Para você ver, cara, eu quero ver as minhas transações, que raio de transação que essa gente fez. Bichão, tá tudo no blockchain, cara. Vai lá. Imutável. Imutável. Cara, tá tudo lá. E aí a gente vai começar a fazer mais sentido, então, que eu vou te falar, que é, se a gente falou que o nosso principal problema hoje vai ser quem comanda esses agentes, então faz mais sentido ainda a descentralização. Mais sentido a gente trabalhar com o conceito que o Nanda está trazendo. Mais sentido eu plugar agent commerce com Web 3, com Nanda e formar essa grande Web 4 que está nascendo, que eu tirei daqui, né? Então, que está nascendo. Então, Web 1 lá, informação estática, Web 2, interação social, Web 3, semânticas descentralizadas, blockchain, Web 4, intenção executada autonomamente por agentes. Então, galera, a gente está te dando, assim, ó, pumba, a água no cálice, com gelinho, servido pela Ana. Limãozinho ainda. Beba, não espere passar. Eu vou pensar nisso só no que vem. Porque eu sou o cara do Brasil. Que nem você falou, milhões de brasileiros pensam igual assim em você. Eu sou o cara que... Ixi! Sabe o que vai acontecer, bonitão? Daqui a 6 meses você vai estar pagando cursinho para fazer, você vai estar fazendo o desenvolvedorzinho para desenvolver o seu agentezinho, porque você não se preparou. Se prepara, bonitão. Cara de... Exatamente. Olha só. Agora vamos lá para as polêmicas e para o disclaimer. Essa é a opinião pessoal do Fábio, não é da Ana e nem da LP Digital Hive. Ó, a polêmica. Acabar os, graças a Deus, falsificadores e vendedores de cursos porcaria. Lançamento porcaria está acontecendo. Será, Fábio? Absoluta certeza, e vou te explicar o porquê. O agente vai ter, da mesma forma que ele vai saber a qualidade do produto que ele vai comprar do que o seu vestido, ele vai saber a qualidade do curso que ele está me indicando. Ele vai ter a certificação toda já, todos os agentes, todos certificados. Não só a certificação. Lembra, eu como shopper, lembra que eu falei no episódio número 1? O professor Ramesh, do MIT, ele disse que todo ser humano vai ter um agente pessoal seu. Cada vez mais fica mais claro para mim. Eu tenho o meu, você tem o seu. Cada vez fica mais claro que todo mundo tem que ter o dele. Quem vai mandar? Eu vou dizer para o meu agente, bonitão, quero fazer um curso de gestão de prompt, que não tem nenhum problema com gestão de prompt, mas eu quero um curso top, bonitão. Eu quero um curso que, me acha um curso estado da arte. O que esse agente vai fazer? Ele vai conversar com outros agentes, que são os vendedores, vai falar assim, bonitão, me dá sua emenda de curso. Bonitão, dá uma parte da transcrição do seu curso para mim.
Deixa eu comparar aqui, ó. Lembra uma coisa que a gente tem um produto, galera, chamado Hive Academy. Quem não conhece, ele também vai colocar aqui, conheçam. O Hive Academy tem uma funcionalidade que é a seguinte: você assiste um treinamento inteiro, tá? Papapá. Lá no final, o Sasha, que é o nosso coach de EA, ele pergunta para você o seguinte: Ana, o que você entendeu desse módulo de treinamento que você acabou de ver agora? Que é justamente uma concisão neurológica, porque todas as funcionalidades do Academy, ele está baseado em neurociência, que a gente estudou, a gente entendeu o quê? Se no final de cada treinamento, baseado no que a neurociência diz, você digitar ou escrever, te forçar a recordar aquilo que você acabou de estudar agora, e você tiver um feedback, aumenta a sua retenção de informação e melhora o seu aprendizado. Então, a hora que você faz lá a sua redaçãozinha contando o que você aprendeu, o nosso agente, ele volta e fala assim, ó, baseado nos melhores práticas que o instrutor disse para eu ter, baseado na emenda do treinamento e na transcrição, o que você me falou tá mal ou menos. Ó, para melhorar, faz isso. Ou ele vai falar assim, puta, Ana, top, tá aqui uma estaleca, plumba, você foi fera, 100%, não tem nem feedback para te dar. Então, Ana, se o nosso agente já faz isso, qual é a diferença de perguntar para os nossos amigos vendedores de curso Mequetrefe? Bonitão, o que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo aqui, ó, vou te ensinar a criar prompt no chat GPT por R$1.000. O agente não vai nem te trazer, bonitona. Lembra, o agente ele é preciso na compra. Ele não vai te trazer. Então, acabou. E dependendo como você estruturar o seu personal loader, seu personal assistant, que é o que eu faço com o meu, eu faço o seguinte, cara, quando eu mandar você procurar principalmente treinamento que não são técnicos, que eu gosto de fazer, você sabe disso. Então, por exemplo, treinamento bíblico, eu gosto. Eu sou evangélico e gosto e começo a viajar, você sabe. Meu agente, ele vai e ele busca para mim, antes do treinamento, aonde que eu posso ter aquela informação do assunto que eu coloquei na internet. Por exemplo, eu queria estudar as 10 semanas de Daniel, que é uma parte da Bíblia que ele é meio apocalíptico. Ele se remete lá para o livro de Apocalipse. Eu queria fazer um curso, realmente sentar com um cara, um teólogo, cara, e fazer um curso. Quando eu mandei o meu agente, ele falou assim, legal, também acho que você pode fazer, mas, ó, cara, olha essa lista de vídeos na internet. Cara, eu comecei a assistir os vídeos, maratonei, minha esposa falou assim, cara, você vai ser abduzido? Porque eu maratonei um sábado e eu não precisei fazer o curso. Agora a gente eu tô fazendo um, porque eu quero me especializar mais, mas assim, o que eu quero dizer é, o seu agente, lembra que o agente, ele é uma cópia da nossa mente. A nossa mente quer nos proteger a qualquer custo. O seu personal agent, essa é a minha opinião, tá, Ana? Deveria te proteger a qualquer custo. Cara, você não pode cair mais em scammer. Você não pode mais cair nessas merda de golpe barato, bosta de WhatsApp. Você não pode ser enganado por bandido burro. Você não pode cair no golpe do coach. Você não pode comprar treinamento bosta. O agente, a missão dele é não deixar que você faça merda. Sim. Entregar o melhor que você tem, que ele tenha. Então, você entende que não é só o commerce que está mudando, a sociedade. Aí estamos indo lá para a terceira fase do Nanda, que é a sociedade dos agentes. A sociedade vai mudar. Vai ter conversa de agente com agente. Vai ter agente falando pro outro assim, porra, cara, você é um baita de um safadão. Porra, você tá querendo vender essa porcaria? A gente não vai nem saber, vai estar sendo criado um mundo paralelo dos agentes. Concorda? Sim, concordo. O negócio é... Essa galera que pensa para o mal, Fábio, ela é tão acelerada que eu fico pensando assim, o que será que eles vão fazer para tentar enganar os nossos agentes, né? Eles vão fazer alguma coisa, com certeza. É isso que eu quero, isso que eu acabei de falar. Tudo isso que eu falei para vocês agora, pessoal, é o que eu quero.
Mas como a Ana falou, e ela tem 200% de razão, isso aqui ainda é mais possante do que qualquer IA. Então, amigão, tem isso aqui para o bem, tem isso aqui para o mal. É óbvio que o bandido, o pilantra, em vez dele perder o tempo dele tentando montar uma empresa bacana para ajudar, ele vai perder a mesma quantidade de horas estudando como é que ele vai te ferrar. E é óbvio que vai ter gente que vai querer fraudar a gente, vai ter hacker que vai querer estourar. Óbvio, por isso que tudo aquilo que eu te falei tem que estar acontecendo. Por isso que a galera fala assim, acabou a área de segurança. De jeito nenhum. Acabou. Gente, para Não, de... exatamente, mas assim, ó, Fábio, eu acho que a gente tem o que isso traz para a gente num contexto como geral, né? Um contexto geral, é a agilidade, se o carinha do mal lá, o capetinha, for lá e falar assim, achei uma brecha no sistema aqui para enganar o agente do Fábio, vou vender um curso bosta, ensinando ele como se tornar um coach, de vender curso igual eu. Jesus. Ele eu mando me embora, mando meu agente embora. Demito meu agente. Se ele consegue fazer isso, acho que a velocidade dos agentes em se comunicar, em entender esse padrão e resolver esse furo é muito mais rápido, né? Então, os agentes estão descentralizados e trocando informações na velocidade da luz, né? Em tempo real. E eu vejo uma nova era, então, a partir de 2026, sendo desenhada. E aí eu só queria conectar um último ponto aqui da teoria da conspiração, né? Vou até fazer aqui um merchan, espero que o professor Daniel Lopes depois me dê os créditos, mas o Daniel Lopes, ele é um cara que eu admiro muito, muito. Ele é quase sócio lá do podcast do Vilela. Depois a Ana pode pegar até o YouTube dele e colocar aqui. Ele é professor, ele é teólogo, ele é um estudioso, e eu admiro muito pessoas que são estudiosas, e ele fala de muitas coisas, mas ultimamente ele tem muito falado do tal do reset, do grande reset que vai acontecer que vai acontecer não, mas que está planejado para acontecer em 2030, orquestrado pelo Fórum Mundial. E eu também gosto de estudar, também mergulhei nesse assunto e acompanhei ele, e por culpa dele eu comecei a comprar livro, virou um negócio na minha cabeça de estudo referente o grande reset, né? E outras coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, não sei se vocês acompanharam, mas tem uma matéria dizendo que mais de 60 mil brasileiros estão saindo da Flórida. Você tem um monte de teoria da conspiração, que um dia eu prometi para a Marcela que eu até posso fazer um decode só de teoria da conspiração, mas um dia. Tem um monte de coisa que eu estudo, que eu sei, ó, tem o I3A aí que vai acontecer amanhã. Então lembra, Sol, cometa, se ele fizer um já pode arrumar a mala que os donos chegaram, porque ninguém muda de trajetória com o virar do Manche, que é um asteroide. Então não tem jeito. Então, amanhã. Mas qual é o ponto? Qual é um dos concerns, né? Qual é uma das coisas do grande reset? O grande reset, uma das coisas que ele traz é uma economia centralizada e digital. Para o grande reset dar certo, ele precisa de uma economia centralizada e ela tem que ser 100% digital. Acabamos de falar. Então, você vai ter stablecoins, você vai ter blockchain descentralizado, você vai ter agentes falando... mas o blockchain não é descentralizado? Pelo que no mútuo. Então, assim, se você tem a estrutura dentro de uma OpenAI, não é descentralizado. Se você tem o Fórum Mundial tomando conta desse negócio, que o presidente do Fórum Mundial é o presidente do Schwab Bank, aqui nos Estados Unidos, Klaus Schwab. Cara, você está falando o seguinte, cara, que você vai deixar tudo isso que a gente falou agora sendo cuidado por poucas pessoas. E essas pessoas podem dizer para os agentes como eles querem que você receba as suas preferências.
Então, a partir de agora, cara, nós vamos bombardear a cabeça da Ana e ela só vai usar para mim não afetar ninguém. Sei lá, biquíni amarelinho de bolinha. E acreditem em mim, cara, esses agentes vão começar a pulpar na cabeça da Ana, por isso que estou dizendo, acaba o processo de lavagem cerebral de marketing digital e rede social como é hoje e nasce uma outra forma. Porque eles vão criar uma forma de controle de massa. Lembra? Rede social é ferramenta de controle de massa. Eles vão criar uma forma. A gente vai controlar. E aí a gente vai começar o quê? Manipular a Ana. Ana, compra sua biquíni de rosinha. Léo, por quê? Porque o cara que faz os biquínis de rosinha é primo do André, que é dono da maior fábrica de arma do mundo. E o biquíni de bolinha da Ana está fandeando as armas. Teorias da conspiração. E aí, mais teoria da conspiração ainda. Se você conecta esse ponto com a Bíblia, galera. Chegou. Tá próximo, galera. Ó, lembra? A gente estava no IoT, né? Que é Internet of Things. A internet das coisas, ou seja, tudo que é coisa tem internet. Então, e tem, né? Então tem hoje carro autônomo, geladeira, celular, televisão. Cara, o raio que o parta tem, relógio, ó, reloginho e tal. Qual é a próxima onda, Aninha? Internet of Bodies. Internet dos corpos. Dos corpos. Dos corpos. Ou seja, a OpenAI já disse que ano que vem ela lança o celular dela debaixo da pele. Mark Zuckerberg já deu sinais com o Meta Glass e a pulseirinha que você vai começar a controlar isso com gestos de mão. Para passar aquela pulseirinha para dentro do seu braço é um pulico. Um pulico tiquitico, assim, ó, tiquitico. Elon Musk tem o link lá dele, lá, o Starlink, o Lip Link lá, o Zik Link lá, chama aquela porcaria, que é um negócio que você põe na mente e duas pessoas podem se falar através da leitura do pensamento. E outras coisas vão vir. Tudo isso faz parte desse processo de internet of bodies, que é a internet dos corpos. E aí você começa, aí você linka com o fórum, linka com a Bíblia, e aí você fica desesperado, liga para sua esposa e fala assim, aonde nós vamos morar? Sabe o que a gente fez essa semana na minha casa, sábado de noite? A gente assistiu um filme chamado The Mars. Ana caiu. Mas a gente assistiu um filme chamado The Mars. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó, esse filme aqui, ó. Quer ver? The Martian. É um filme velho, de 2015. Cadê minha tela? A Ana se foi, ela ficou desesperada. O ET chegou lá e levou ela, levou ela embora. Mas daqui a pouquinho ela volta, daqui a pouquinho o ET joga ela de novo para a gente aqui, ó. Esse filme aqui. Esse filme aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui o pequenininho aqui e ele grandão aqui. É um filme bacanudo, cara. Matt Damon, bacana, filme de 2015. Mas qual é o ponto? Qual é a teoria da conspiração por detrás desse ponto? 2015. O que Hollywood estava dizendo? Cara, a gente sabe como já viver em Marte. A gente já sabe como fazer comida lá. A gente já sabe como produzir água. Então, de 2015 a 2025 são 10 anos. Vocês acham que isso evoluiu? Essa ideia? Sim, né? Não é à toa que Elon Musk, nosso amigo da Amazon lá, esse nome dele, tem empresas que constroem foguetes que vão até Marte. Então, assim, se você começar a entender um pouco essa teoria da conspiração de, né, Fórum Econômico Mundial, Reset, Bíblia, eu falei para minha esposa, vamos assistir Mars para a gente aprender a fazer batata, porque é isso que nós vamos comer
quando a gente for morar em Marte. Eita, já estamos em Marte. Eu caí. Então eu falei para os nossos espectadores aqui que você foi abduzida pelo ET, mas ele ia te devolver. Devolveu, não me levou para Marte, não. Bem. Pessoal, ó, é isso que eu tinha para falar hoje, né? A gente tentou fazer aí um final aí de teoria da conspiração, mas ó, quer saber mais? Top de conspiração? Segue lá o Daniel. Deixa eu até pegar. Você colocou aí, Aninha, ou não? Não coloquei. Você que coloca aqui? Por favor, que aqui a internet tá. Ó, vão lá no nosso amigo Daniel. Ele falem que vocês vieram através da LPD, do nosso podcast, nossa live. Esse aqui é o professor Daniel. Vou colocar aqui no chat e também vou colocar aqui embaixo. Aliás, Aninha, você pode pegar aqui? Ah, isso. Bom. Então tá aí, ó, segundo o professor Daniel lá, quem gosta dessa coisa de teoria da conspiração, caos, tá, procurem lá no Inteligência Limitada do Vilela, tem bilhões de episódio com o professor Daniel, e ele também fala, e ele também defende um pouco a EA, como eu defendo em alguns pontos. Mas é isso. Então, ó, obrigado por todos pelo esse Decode. Semana que vem a gente prepara o outro. Vou voltar aqui, que já perdi uma aula. Tenho que sair correndo para ir na outra aula. Aninha, obrigado, meu amor, como sempre. Eu que agradeço. Como host. E vamos lá, hoje tivemos mais gente. Hoje faltou minha mãe, meu pai, sua mãe e seu pai para dar os 20. É verdade. A gente vai chegar. Gente, um beijo. Memória. Até terça que vem. Terça que vem estamos aí novamente. Vamos ter convidado especial. E é isso. Ótimo dia para todos. Beijão, abraço, boa semana a todos. Fui. Vai.